E aí? Bora estudar mais um pouco? Vocês estão aí comigo? Estão estudando? Vocês estão estudando mesmo? Então hoje a gente vai entrar num assunto até mesmo para recordar, por assim dizer, um pouquinho do conhecimento que vocês já têm, que vocês já adquiriram, que vocês já sabem, que vocês já estudaram isso já, que é a condição do chamado equilíbrio ácido básico, ou equilíbrio ácido base do organismo. Nós vamos falar um pouquinho para relembrar ali aquela parte da química, do pH, substâncias ácidas, substâncias básicas e, claro, o que acontece no nosso organismo e como o nosso organismo trabalha nesse controle. Como que o nosso corpo ele trabalha para deixar em níveis aceitáveis, em níveis ideais, esse controle que existe entre ácidos e bases no nosso organismo, ou esse equilíbrio. Então, larga o que você está fazendo, pega um papel para você anotar que vai ser importante e bora estudar mais um pouquinho. Quando a gente fala de equilíbrio ácido básico, tá, a gente sempre vai trabalhar com uma caracterização direta, tá, dessa escala de pH, assim ela é trabalhada, assim ela é chamada, e essa escala de pH é que trabalha diretamente com potencial de hidrogênio, ou potencial hidrogeniônico, por isso que é pH, e ela é mensurada da seguinte forma: de 1 a 14, tá, que é o valor de escala, sendo que o 7 é o valor de neutralidade, é o valor neutro, tá, é o que está no meio do caminho ali. Quanto mais ela se afasta do 7 em direção ao número 1, quanto menor for o valor de pH, quanto mais for reduzido o valor do pH, mais ácida será a substância, mais ácido será o produto. E quanto maior for o valor, quanto mais o valor se aproxima a 14, mais alcalino, mais básico será o produto, mais básica será a substância. Então nós temos que 7 é o neutro, quanto menor o valor, mais ácido ele fica, quanto maior o valor, mais básico ele se torna, mais básico ele se desenvolve. Então nós temos aí essa condição do nosso potencial de hidrogênio, ou potencial hidrogeniônico. O ácido é toda substância que vai liberar íons de hidrogênio. O ácido libera íons, quimicamente falando. A base é toda substância que vai se ligar a esses íons de hidrogênio, que vai se conectar a esses íons. E o pH é o potencial hidrogeniônico, ou potencial de hidrogênio, que é uma escala baseada no conceito matemático de logaritmo, que faz com que haja a medição do grau de acidez, do grau de neutralidade ou o grau de alcalinidade de uma solução, de um produto, de uma mistura líquida, de uma solução orgânica. A faixa de pH compatível com a nossa vida, compatível com a espécie humana, é de 6,8 a 7,8. Tá? Estando a faixa de pH sanguíneo dentro dessa faixa de 6,8 a 7,8, ó, filé, tá de boa, a gente está bem. Aqui, dentro da escalinha de pH, pH 7, neutro. A partir do momento que se afasta, diminuindo, vai se tornando ácido. A partir do momento que vai aumentando, vai se tornando básico. Então aqui, ó, alguns exemplos do nosso dia a dia. Leite, água da chuva, tomate são produtos mais ácidos. O limão tem uma faixa de potencial de 2. O vinagre está em 2,4, são extremamente ácidos. O ácido sulfúrico de bateria de automóveis está em 0,8. O ácido clorídrico está em torno de 0,1 do seu potencial hidrogeniônico. Ah, e ácido clorídrico é o mesmo que está aí, ó. Tá aí. Ácido clorídrico é o mesmo. É o mesmo. Presente dentro do seu estômago.
É ele, é um ácido forte, tá ali, ó, a potencial dele quanto que é. E quanto mais se aproxima do 14, mais básico é o produto. A água de torneira está em torno ali, quase no 7, ela é ligeiramente ácida, bem pouquinho, mas soda cáustica, o ovo, sabonete é ligeiramente básico. Nós temos ali leite de magnésia, amônia, os próprios alvejantes para roupa, para limpeza e água sanitária. São produtos alcalinos, são produtos básicos com o pH acima do 7. Se forem ácidos, pH abaixo de 7. E 7 é neutro. O grau de acidez é uma propriedade química importante. É uma propriedade química elementar, essencial, do sangue e de qualquer líquido corporal. Tá? Então fazer o controle adequado ele é essencial para que haja uma manutenção de vida, uma condição adequada de existência. A acidez vai na medida da escala de pH, sendo que 7 é o neutro, eu já falei. Acima do 7, acima até 14 é básico, chamado também de alcalino, e abaixo de 7 é ácido. Um ácido forte é conceituado com um pH muito baixo, tá? 1, enquanto uma base forte possui um pH alto, tá? Próximo aí de 14. Então a gente tem essa conceituação, a gente tem essa observação direta. Quando o nosso organismo ele tem modificações desse equilíbrio ácido-base, quando o nosso organismo passa por alterações no equilíbrio, modificam as funções corporais. Seja esse equilíbrio provocado pelo seu aumento no pH, seja esse equilíbrio provocado porque o pH vai aumentando, o organismo, o sangue vai se tornando básico, seja esse equilíbrio alterado quando o pH vai diminuindo, o sangue vai se tornando ácido. Então essas alterações elas existem, elas acontecem, não deveriam, mas elas trazem consequências para o nosso corpo. Nós temos que a redução do pH, quando ela acontece, quando ela se desenvolve, é chamada de acidose, quando o pH vai se tornando ácido, então é uma característica de uma acidose que está acontecendo no organismo. E esse processo, quando ocorre o aumento do pH, quando ocorre a condição de basicidade do pH, quando ele se torna alcalino, nós damos o nome de alcalose. Então nós temos aí o desenvolvimento da acidose e da alcalose no nosso corpo. Em ambos os casos, acidose e alcalose são consequências de modificação, são consequências importantes da alteração das concentrações de hidrogênio no nosso organismo. São condições de modificação da condição de hidrogênio presente no nosso corpo. A acidose ou a alcalose, quando elas acontecem, essa redução do pH ou esse aumento do pH vão reduzir. Quando elas acontecem, reduzem, diminuem a eficiência, diminuem a funcionalidade de uma série de reações químicas celulares, modificam consideravelmente o funcionamento fisiológico do nosso organismo. Claro, das quais dependem aí a função de vários órgãos e vários sistemas. É claro que modificam consideravelmente o nosso corpo e as alterações que acontecem nos órgãos e sistemas. O metabolismo intracelular, o nosso metabolismo, tá? O metabolismo que acontece nas células, que acontece no nosso organismo, vão depender aí de um nível equilibrado, de uma faixa estreita ali de concentração de íons. Nós precisamos, o corpo depende desse equilíbrio importante para que os processos enzimáticos, para que as funções bioquímicas, para que as nossas reações, tá? Pensamento, movimentação muscular, reprodução de células, a questão até dos estímulos nervosos, da transmissão, do funcionamento do coração, respiração, sistema nervoso central, todo esse processo ele existe dentro de uma faixa de pH para que as ações aconteçam de forma apropriada e de forma eficiente. Essa função corporal que nós temos,
de estar falando, de estar mexendo, locomovendo, liberando substâncias, produzindo hormônios, realizando funções celulares. Isso tudo depende de um bom equilíbrio entre os níveis ácidos e básicos do nosso corpo. E é por isso que é importante esse estudo do ácido básico, esse estudo do pH. O metabolismo humano produz aí aproximadamente, curiosidade para vocês que é interessante, cerca aí de 2 litros, tá, de íons de hidrogênio, que vão ficar concentrados aí sobre a forma de ácido carbônico. Tá? E a dieta e a nutrição produzem cerca aí de 1 milimol por quilo de ácido carbônico. Então, é só uma condição para vocês saberem. Esse ácido, tá, em forma de hidrogênio, ele precisa de ser eliminado. Tá? Esse excesso de ácido tem que ser colocado para fora. É claro que, se isso não acontecer, pode ocorrer aí modificações no metabolismo celular, podem modificar o funcionamento fisiológico de órgãos, pode modificar a estrutura física do nosso organismo, dos nossos funcionamentos, pH sanguíneo, e pode levar a óbito, e pode levar ao caixão. Então tem que controlar isso. Fique esperto, fica de olho, porque se mudar o pH, ó, já é, tem que ficar de olho. É claro que eu falo que se mudar e não fizer nada, tá? Mudou, estabeleceu de volta, voltou ao equilíbrio, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Normalmente o pH do sangue, o pH sanguíneo, é discretamente alcalino, é um pouquinho alcalino. Tá com um pH aí de 7,35, 7,45. Fala que 7 é o neutro, então 7,35, 7,45 é um pouquinho alcalino, tá ali ligeiramente alcalinizado. E lógico que o equilíbrio é controlado com precisão, é controlado assim certinho, bonitinho, porque até mesmo um pequeno desvio nessa faixa pode afetar órgãos, pode afetar consideravelmente as funções fisiológicas do nosso corpo. E claro que o organismo, nosso corpo aí que é bacana, ele trabalha com 3 processos, ele trabalha com 3 mecanismos, com 3 ações, para realizar esse equilíbrio, para fazer o controle que existe da parte ácida e básica no corpo. O nosso organismo ele trabalha com 3 ações distintas, em 3 sistemas para fazer um controle adequado dessas taxas de ácido e base. Trabalha com o sistema respiratório, trabalha com os pulmões, e aí esse processo de ventilação ele ajuda a controlar o ácido e a base no organismo, o sangue. Trabalha com os rins, através do processo de excreção, que vai auxiliar no controle dos ácidos e bases. E trabalha com sistemas químicos, liberando substâncias para controlar esses níveis de acidez e basicidade do organismo. Então, o controle do organismo é fundamental. Esse controle que deve existir é básico para as funções do corpo. E é a partir daí que nós vamos estar trabalhando, vendo um pouquinho mais sobre esses mecanismos de controle, qual que é a importância deles, e logicamente entendendo o que acontece no nosso corpo se houver aí as alterações. Um excesso de ácido, um excesso de base. Se o sangue ficar básico demais, tendendo ao 14, ou se o sangue ficar ácido demais, tendendo ao número 1, saindo dessa característica de neutralidade. Então, fica comigo.